Gente, uma imagem me chamou a atenção nesses dias. Estava nas minhas redes sociais, né? E aí passou uma publicação de uma colega, assim, minha, né? E ela publicando uma imagem, uma foto de uma pessoa da nossa época em comum, super feliz, assim, lá no Garimpo do Bandeira, né? Trabalhando e super feliz lá, dentro daquela realidade do povoado, do Garimpo do Bandeira, né? E eu vou falar pra vocês, gente. Aquela foto mexeu tanto comigo. Mexeu tanto comigo. Sim, mexeu muito comigo. Porque me fez, assim, refletir sobre muitas coisas da minha vida. A gente vai ganhando uma certa idade, né? E a gente vai refletindo e ponderando algumas situações na vida da gente, né? Então, quando eu vi essa foto, né, dessa pessoa da minha época, né, me fez eu ter várias questões, assim, dentro de mim, né? Eu vejo assim, gente, quando eu postava vídeos lá do Garimpo do Bandeira, né, muitas de vocês sonhando em morar, assim, num lugar lá daquele jeito, né, pacato, calmo. Sim, gente, lá é bem pacato, é calmo. Já foi bem mais, né? Hoje em dia continua sendo, né? Mas, gente, o sonho de muita gente, principalmente, né, dos meus outros colegas, de quando a gente era mais adolescente, criança, de quando morava lá, era sair de lá, né? Inclusive, esse era um dos meus maiores sonhos, né? Sair de lá. Depois aconteceu tudo o que aconteceu na minha vida, né? Mas, gente, o que me chama atenção, assim, né? É assim, ó, como que as histórias são tão diferentes, né? Eu tive uma história de vida tão diferente daquelas pessoas, né? É claro que cada pessoa é uma pessoa, né? Mas assim, gente, meu sonho sempre foi sair de lá, sempre foi sair daquela vida, sempre foi sair daquele lugar, né? Eu não gostava de lá. Isso não era segredo, né? Eles mesmo lá da família lá, a minha família lá, eles falavam, né, que era só eu pegar uma certa idade que eu iria embora de lá, porque eu nunca gostei de lá, né, gente? Mas eu não gostava daquela minha vida de lá, entendeu? Porque se era final de semana, eu tinha que ir pra bar. Eu ficava o dia inteiro em bar. Eu, uma criança, passando o dia inteiro em bar. Se fosse dia de semana, 6 horas da tarde, a gente tinha que estar dormindo. Porque colocavam a gente pra dormir. Eu, meu irmão e todo mundo tinha que dormir. 6 horas da tarde, gente. Então, eu não gostava mesmo daquela vida, entendeu? Em uma certa época da minha vida, não tinha nem televisão na minha casa, né? Numa época onde existia só televisão para você se entreter, né? Então, o meu maior sonho era sair de lá, né? Muita gente, eu comentava isso com algumas pessoas, muita gente achava que era até loucura da minha cabeça, né? Porque eu não tinha nenhum parente, como até hoje eu não tenho nenhum parente aqui em Frutal, Minas Gerais, né? Como não tem praticamente infraestrutura lá no Garimpo do Bandeira, então tudo que as pessoas precisam é aqui, na cidade de Frutal, e a gente sempre tem que ficar vindo aqui, né? Então eu sempre vinha aqui, deixava currículo, só, gente, que era bem difícil até as pessoas te chamarem para entrevistas, né? Justamente por você não morar aqui e morar um pouco distante daqui, que é uns 30 quilômetros daqui até lá. 27, 30, mais ou menos, entendeu, gente? Então, até para as pessoas chamarem a gente que ainda não morava aqui para entrevista, né? Era difícil. Mas, gente, eu não quero ir por esse lado aqui, não é esse o rumo desse vídeo, né? Eu queria falar assim pra vocês, né, que a foto que eu vi me chamou muita atenção dos opostos, né? E o quanto que a minha vida foi na contramão daquelas pessoas, né? Porque, gente, eu não gostava de lá, como já deixei bem claro aí pra vocês nesse vídeo, né?
Mas muita gente, principalmente da minha época, ama lá o Garimpo do Bandeira, né? E não quis ir para a cidade, criou famílias lá no Garimpo do Bandeira, gente instruída da minha época, e vive lá até hoje, e vive muito bem, né? E arrumou um trabalho lá na comunidade, no Garimpo do Bandeira, consegue se sustentar lá, né? Com as coisas que tem para fazer lá, né? E conseguiu, gente, ter uma vida lá no Garimpo do Bandeira, né? E olha só para vocês verem como são opostos, né? Como a vida tem dessas coisas, né? Uma coisa que não entrava na minha cabeça era uma pessoa passar a vida inteira dela morando lá no Garimpo do Bandeira, né? Hoje em dia, eu já moro aqui em Frutal faz uns... sei lá quantos anos faz. Mas quando eu tiver com 36 anos, já faz 18 anos que eles me colocaram pra fora de casa. Faz uns 16 anos, 16, 18. Faz uns 16 anos que eu moro aqui em Frutal já, né? Suportei tudo que eu tinha pra suportar, passei tudo que eu tinha pra suportar. Muitas coisas que eu passei, muita gente nunca vai passar na vida, né? Muitas pessoas nunca foram colocadas pra fora de casa, né? Mas, gente, me chama a atenção o quanto que pra mim foi tão extremo, né? E que para outras pessoas a vida delas continuou lá e elas continuaram vivendo a vida deles lá normal, né? Como se fosse tudo assim normal pra eles, né? Aquela vidinha que a gente sempre conheceu lá, eles lá no Garimpo do Bandeira, eles sempre continuaram tendo aquela mesma vida, né? E que não teve problema para eles. Eles passaram a vida deles lá como estão lá até hoje. E, gente, por incrível que pareça, estão muito bem. Muitos deles estão até melhores, assim, do que eu, né? E eles, gente, eles, assim, o pessoal lá da minha época, que construiu vida lá no Garimpo do Bandeira, eles não veem nenhum problema, né? Em ter que sair de lá. Eles conseguiram se sobressair, né? Assim, hoje em dia não tem mais nem ônibus que vai para lá, mas antigamente tinha. Mas existem outros meios, fazem lotações, alguns têm carro. Quando a pessoa principal da família não tem carro, a outra pessoa tem carro, né? Então, e aí consegue vir aqui para a cidade, fazer as coisas. Quando não vem para cá, vai para outros municípios. Enfim, conseguiram sobreviver, conseguiram atravessar essa fase da melhor forma possível, né? E, gente, todo mundo, assim, falava que a gente tinha que sair de lá, né? Nas escolas, né? Algumas pessoas ficavam fazendo até chacota, assim, com o fato da gente morar lá no Garimpo do Bandeira, né? E lá tinha até a 8ª série, hoje em dia, não sei, deve ser até 9º ano. Depois você tinha que vir aqui para a cidade para você ir estudar, né? E aí o ensino médio. No ensino médio, todos os dias, do 1º ao 3º colegial, a gente tinha que pegar uma van e vir para cá e voltar para lá, vir estudar aqui, voltar para lá, todos os dias, né? A van atolava, muitas vezes a gente chegava em casa muito além do horário, de madrugada, que já chegava de madrugada mesmo, né? Passamos por muitas barreiras, né? Algumas pessoas acabaram vindo aqui para minha cidade. Outras foram embora até para mais longe, para Barretos também, né? Pessoal da minha época, né? E muita gente, apesar de todas essas dificuldades, ainda conseguiram viver no Garimpo do Bandeira, né? Isso me chama muita atenção, né? Uma coisa que não entrava na minha cabeça é como que alguém, né, sendo instruídas assim, né, tendo a escolaridade que a gente tinha, iria conseguir suportar viver aquela vida no Garimpo do Bandeira, num lugar onde você não tem muita perspectivas assim de muitas coisas. E por incrível que pareça, essas pessoas da minha época conseguiram, né, fazer isso. Conseguiram sobreviver no Garimpo do Bandeira e vivem lá muito bem, né?
Se fosse o meu eu do passado, eu acharia isso uma loucura, gente. Uma loucura, uma completa loucura. Eu iria pensar assim, meu Deus, como? Hoje em dia, gente, ó, bato palma para essas pessoas, né? Porque, gente, nós somos seres humanos tão diferentes, né? Uma coisa assim que que eu não conseguia, não entrava na minha cabeça. Hoje em dia eu já penso assim, é porque eu sou assim. A história aconteceu comigo como tinha que acontecer. Mas a história da vida de outras pessoas é a história da vida de outras pessoas. Eu não me sentia bem lá devido a tudo que acontecia comigo lá, né? Principalmente na família que eu estava. Mas outras pessoas, gente, têm famílias maravilhosas, né? Que são super acolhedoras. Muita gente não tem nem esse problema aí de ser LGBTQIAPN+. Problema, eu digo que isso é uma barreira na vida da gente. Então, com isso, conseguiram se sobressair e viver lá até os dias atuais. E viver muito bem, o que tem me chamado muita atenção, né, gente? Então, assim, é difícil viver lá no Garimpo do Bandeira? É. Só que muita gente da minha época fez essa escolha. Mesmo tendo escolaridade, mesmo passado por muitas dificuldades de ter que vir aqui e estudar e voltar, decidiram viver a vida, passar a vida delas inteira até esse momento lá no Garimpo do Bandeira. E que eu fiquei sabendo esses dias, né? Muita gente, até vem pra cá, pra Frutal, mas mantém as suas casas lá no Garimpo do Bandeira e no final de semana ainda vai pra lá festejar, curtir lá entre os familiares, entre eles. Algo que eu, no passado, jamais conseguiria entender. Só que hoje eu consigo entender mais e me colocar assim no lugar dessas pessoas, né? Eu até, gente, se as coisas pra mim lá não fossem assim tão difícil, eu também hoje em dia gostaria assim. Sabe por quê, gente? Porque o ser humano, ele está em busca de paz. A partir do momento quando você consegue alcançar alguma coisa na sua vida, o que te resta depois é você querer ter paz e você estar em paz com o seu espírito. E muitas pessoas de lá, essa vida é a melhor vida para elas. Mas é uma boa vida lá no Garimpo do Bandeira também, gente. Dentro lá daquelas possibilidades, é uma boa vida para eles lá, né? O ar de lá, gente, se vocês vissem o ar de lá, eu acho o ar de lá tão diferente. Quando eu saio para caminhar por ali com um cachorro, gente, eu acho o ar tão diferente e lembra um pouco o ar do Garimpo do Bandeira, né? Que é um ar tão puro, gente. Diferente, assim, desse ar quente que bate aqui no asfalto, dessa quentura aqui. Gente, e viver lá é difícil, não tem muitas coisas para você trabalhar, né? A não ser você ter que ir pra roça, né? E aí, gente, eu tenho uma conhecida, né? Que ela trabalha um serviço mais pesado que você imagina aí. Acho que é cortando cana, apanhando laranja, fazendo essas coisas. E ela é uma mulher que tá criando a filha dela lá, gente. Acho que é as filhas também, né? E num serviço difícil. Algo que eu jamais, né, iria acreditar que uma pessoa, principalmente da minha época, iria conseguir suportar aquilo e suporta. E vive super bem. E quando dá final de semana, vai pra cidade, se divertir, distrair, criar família e está vivendo a vida. Vivendo a vida. Sabe, gente, quando a gente tem que vir para a cidade, por qualquer coisa que seja, né? A gente não consegue mais aquela vida que a gente tinha lá, mesmo sendo difícil. As coisas na cidade são muito diferentes do que aquela vida daquelas pessoas lá. Entendeu? Mas assim, para muitas daquelas pessoas lá, aquilo lá é mágico.
É a única vida que aquelas pessoas tiveram. Entendeu? Então não cabe a nós julgar. Quem somos nós para julgar alguém que não quis sair de lá? Sendo que aquele mundinho lá era o principal mundinho daquelas pessoas. Mesmo as pessoas sendo instruídas, sendo estudadas, decidiram viver lá. Só que não estamos falando, assim, sobre ter altas fortunas. Estamos falando sobre viver em paz. E aquelas pessoas conseguiram viver em paz e ter uma felicidade dentro daquela vida que nós na infância conhecemos. Entendeu? Será que vocês conseguiram captar o que eu estou falando para vocês, gente? Que me chamou muito a atenção, né? Uma pessoa assim, gente, que tinha tudo assim para estar em grandes centros, não sei o que, não sei o que. Não. Decidiu viver lá, no Garimpo do Bandeira. Criou uma vida lá. Construiu uma família no Garimpo do Bandeira. Tá errado, gente? Não. Tá certo. Porque foi o que essa pessoa quis. Né? A felicidade é tão individual que a gente não pode comparar o que é a nossa felicidade para nós, colocar como régua para a felicidade para outra pessoa, porque nós somos seres individuais. Entendeu, gente? Então, o que eu tô falando isso aqui pra vocês, eu jamais falaria no passado, porque não entrava na minha cabeça como que alguém poderia conseguir criar uma família lá no Garimpo do Bandeira, viver para sempre no Garimpo do Bandeira, sendo pessoas estudadas, assim, da minha época, e que isso estaria tudo bem pra eles. Né? Eu acharia isso uma loucura, né? A pessoa não ter ido para um grande centro, ter estudado mais, ter feito outras coisas, né? Mas não. Quis viver lá, gente. Construiu tudo lá, né? Conseguiu se sobressair no meio de todas as dificuldades e hoje em dia vive muito bem, obrigada, né? Não tô falando assim, gente, de super ricos, porque lá não tem ninguém super ricos. Lá tem seres humanos normais, pessoas normais, que aquela é a vida deles, entendeu? Mas não se enganem, né? Para pessoas assim, que às vezes precisa de muita coisa assim de cidade, lá é difícil. Se você cresceu a sua vida inteira na cidade, se desenvolveu na cidade, é difícil você se adaptar àquela vida, né? Mas para aquelas pessoas que já viveram lá e que construíram família lá, é uma outra realidade e não pensam como a maioria pensa também, entendeu? Então é isso. Nossa, aquela foto me balançou tanto, gente, me balançou tanto, porque eu fiquei assim pensando, gente, como que eu tive uma vida assim, né? Tão diferente daquelas pessoas, né? Como que as coisas pra mim foram assim, tudo a ferro e a fogo, né? E as pessoas simplesmente, enquanto eu tava sendo assim, ó, colocada pra fora de casa, as pessoas estavam vivendo a vida, a vidinha delas, né? Continuando a vidinha delas, né? Às vezes já passei momento de até não ter o que comer, como vocês sabem aí, já falei várias vezes isso pra vocês, né? Mas muitas dessas pessoas continuaram a vida lá e continuaram vivendo a vida lá normalmente, entendeu? Olha como a vida da gente é diferente uns dos outros, né? Tá errado, gente? Não. Aqui cada um é cada um, entendeu? No passado, né? Eu jamais eu falaria isso pra vocês. Nossa, eu ia falar assim, nossa, meu Deus, que absurdo. Que mente pequena. Você querer passar uma vida inteira aí no Garimpo do Bandeira, sem oportunidade, sem nada. Mas isso é o que deixa aquelas pessoas felizes, gente. E uma coisa que pode parecer um absurdo pra mim é o mundo, é a felicidade daquelas pessoas. É o que elas entendem como felicidade. E se você teve uma boa família, se você teve amor na sua família, se as pessoas realmente te amaram de verdade,
tá tudo bem você ter continuado lá, perto dos seus entes queridos, né? Agora quem não teve isso, né? Aí fica mais difícil até você pensar o contrário disso. Espero que vocês tenham entendido a minha reflexão e tudo que eu quis falar aqui para vocês nesse vídeo, né? Mas me chamou muito a atenção, gente, como eu tive a vida que eu tive, né? E como para muitas pessoas da minha época simplesmente continuaram vivendo a vidinha delas e deles lá e só. E tá tudo bem. Que coisa, né, gente? Que coisa, né? É isso. Nada como um dia após o outro.